Oi, gente, que bom poder falar com vocês um pouquinho sobre o nosso estudo semanal do Vem Segue-me. Esta semana nós estudamos a sessão 64 a 66 de Doutrina e Convênios. O Senhor requer o coração e uma mente solícita. E cada vez que eu faço o meu estudo, me vem à mente um turbilhão de emoções, sensações, sentimentos, lembranças e experiências que eu vivi, experiências de outros. Me vem aquela sensação de coisas que eu poderia ter feito e que deixei de fazer, coisas que eu fiz e errei, e me vem aquele banho de arrependimento, muitas vezes. E como eu sou grata por esse estudo, porque é somente quando nós agarramos essa barra de ferro, nós temos condições de conhecer o nosso Salvador. E de ter o desejo de mudar a nossa vida e ser mais parecidos com Ele. Então, por isso que é tão importante que a gente leia as Escrituras, que a gente possa aprender e possa dar esse tempo para que o Espírito possa nos falar, possa nos guiar, possa nos conduzir nessa jornada terrena, que não é fácil e não é fácil para ninguém. Mas é muito melhor com o auxílio divino, é muito melhor com as Escrituras do lado. E quando a gente vai para a sessão 64, eu não posso deixar de imaginar um jovem profeta, um jovem homem, lutando contra as suas debilidades, aprendendo com as suas falhas. Eu vejo Joseph com filhos pequenos, correndo entre as suas obrigações familiares, tratando de obedecer o que o Senhor havia determinado, de estabelecer em Kirtland os membros da igreja, de edificar um templo ao Senhor, onde outras chaves da restauração seriam reveladas, e ao mesmo tempo a construção de Sião, os santos que estavam em Missouri. Eram tantas as responsabilidades, traduzindo a Bíblia, lidando com os opositores. Não era fácil, não era um cenário fácil. Como também não foi fácil para Moisés, quando a gente pensa em Moisés, conduzindo os israelitas aí rumo à terra prometida. Quantas vezes ele foi insultado, quantas vezes ele foi criticado. Não é diferente. A gente começa a perceber que a humanidade é a mesma, que somos humanos e em que todas as épocas os erros se repetem. Então nós temos aí um profeta lutando com as suas debilidades, aprendendo a ser um profeta, e nós temos os opositores, como nós vimos na aula passada, Ezra Bolt, que está aí afastado da igreja, falando mal do profeta, escrevendo cartas para o jornal e influenciando várias pessoas. E aí o Senhor, em sua bondade, nos dá a sessão 64, Doutrina e Convênios. E a primeira coisa que ele diz é que eu desejo que vençais o mundo, e eu terei compaixão de vós. Então, olha só, primeira coisa que nós precisamos entender, o que é que significa vencer o mundo. Vencer o mundo é não ter as aspirações do mundo, não querer viver o padrão que vive o mundo. A gente só vai vencer o mundo quando a gente tiver padrões mais elevados. E esses padrões mais elevados, eles têm que estar em harmonia com o Evangelho de Cristo, com o reino de Deus. E o Senhor diz que nos deu o reino de Deus. Olha só que bênção. E o reino de Deus é o quê? É a igreja dele na terra. Esse é o reino de Deus. E ele fala ainda que o reino de Deus, né, tem um profeta, e que esse profeta é Joseph. Ele tem as chaves desse reino. E que Joseph errou muitas vezes, errou, mas se arrependeu e o que o Senhor o perdoou. Então, o que é que a gente pode aprender, às vezes, aí em um único versículo, quando o Senhor diz que muitos procuram criticá-lo, muitos procuram falhas nele. Então, olha essa advertência do Senhor. Nós sabemos que os nossos líderes não são perfeitos, nem mesmo o profeta. Mas muitas pessoas dizem assim, eu me afastei por causa do presidente de estaca. Eu me afastei por causa do bispo. Olha, a minha ministradora não me ministra como eu gostaria. E as pessoas vão encontrando falhas, desculpas e motivos para um dia não estar no Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando as pessoas decidem se afastar, quem perde? As pessoas, porque o Evangelho continua avante.
É isso que a gente vai ver, essas sessões estão entrelaçadas. Na sessão 65, o Senhor vai falar exatamente sobre esse reino de Deus, né? Que seria como essa pedra sem mão que seria cortada, que se espalharia por toda a terra, fazendo uma referência aí ao que aconteceu lá no Antigo Testamento, quando o rei Nabucodonosor teve um sonho e ninguém conseguia interpretar, e Daniel foi chamado e interpretou. E o sonho era exatamente o quê? Que todos os reinos da terra seriam destruídos, mas que nos últimos dias seria estabelecido um reino, que seria o reino de Deus. Então, olha só que é muito interessante a gente imaginar que José foi chamado para ser esse profeta e restaurador do Evangelho nesses últimos dias, nessa última dispensação. E ele que tinha essas chaves, apesar de suas falhas. Então, que nós possamos realmente seguir adiante e saber que, apesar dessas pessoas que eram opositores ou que se afastaram do Evangelho, o reino de Deus continuou. José prosseguiu sendo um profeta, ele foi obediente, ele deu a sua vida, ele morreu por este Evangelho. É muito gratificante estudar isso, né? Estudar as Escrituras, estudar essas sessões e fortalecer o nosso testemunho. E aí me veio à mente tantas situações, eu lembrei de uma época em Recife, quando nós já tínhamos falado do Evangelho para a rua inteira, e aí minha mãe foi lá, eu falei isso em uma outra aula, e pegou aqueles rapazes que ficavam na esquina somente fumando drogas ou bebendo e levou para o nosso terraço, e os missionários começaram a ensinar as palestras. E dentre aqueles rapazes se destacou um que se chamava Palito. E ele tinha esse nome, gente, ele era chamado assim, porque ele era muito, muito magro. Possivelmente porque bebia muito, usava muitas drogas, não se alimentava. Ele era muito magro. Então, Palito, pouco a pouco nós vimos o crescimento dele. E ele começou a se interessar pelo Evangelho, começou a ver uma mudança de vida, ele acabou sendo batizado, nós acompanhamos o esforço para ele deixar drogas, bebida. Eu lembro do dia que a mãe dele esteve na minha casa para agradecer a minha mãe, porque ela viu um milagre acontecer na vida de Palito. E nós estávamos aí todos felizes, todo mundo ajudando Palito como podia, um dando uma camisa branca, outro uma gravata. Eu lembro até hoje da alegria de Palito aí ao seu primeiro baile na igreja. Naquela época eram os famosos auriverdes, e lá estava Palito animado. Mas passou um domingo, depois de alguns meses, Palito não chegou na igreja. Passou outro domingo, Palito não chegou na igreja, e nós encontramos Palito no chão, embriagado. Então minha mãe imediatamente pega Palito, leva para nossa casa, conversa com ele. Palito, o que aconteceu? Você estava indo tão bem. E aí ele simplesmente diz: Dona Severina, a senhora não sabe. A senhora não sabe como é difícil vencer um vício. É lutar cada dia contra o álcool, contra as drogas. Eu realmente me esforcei. Mas quando eu entrei naquele ônibus e vi o presidente da escola dominical fumando, essa igreja não pode ser verdadeira. Não houve mais nada que pudesse ser dito a Palito. Ele não estava escutando mais. Dessa maneira nós temos muitos Palitos por aí afora. Muitos. Muitos que se ofenderam, se decepcionaram e saíram da igreja. Aquele presidente da escola dominical também se afastou da igreja. E eu fico pensando, quem perdeu? Palito perdeu, o presidente da escola dominical perdeu, porque o Evangelho continua adiante, né, como essa pedra lançada sem mãos e espalhando-se para o mundo inteiro. A igreja se fortaleceu, mas essas pessoas ficaram para trás, porque elas ainda tinham um testemunho muito frágil do Evangelho. Então que nós possamos realmente nos basear o nosso testemunho em Cristo, o nosso Salvador. Então o Senhor estava dizendo assim: olha, eu perdoo a quem quero, mas de vós se requer que perdoe a todos os homens. Então o Senhor nos dá esse mandamento estrito de perdão, que nós precisamos perdoar. E olha só, isso não é algo fácil, não é algo fácil, mas é algo possível, né? O presidente Marion Jerome, ele disse o seguinte, que nós precisamos pensar que quando nós não perdoamos, nós não estamos interferindo somente diretamente na vida eterna,
né, que nós queremos tanto alcançar, mas estamos interferindo também na nossa vida hoje, na nossa liberdade, na nossa felicidade terrena, no nosso grau de satisfação. Porque alguém que vive com esse peso de não perdoar é um peso enorme, é um peso enorme. O presidente Brigham Young, ele falou ainda que, né, que aquela pessoa que vai lá e te ofende sem intenção e você não perdoa, você é um tolo. Aquela pessoa que vai lá e te ofende intencionalmente, geralmente, quando você também não perdoa, você também é um tolo. E aí o presidente Brigham Young, ele fala, né, vamos comparar a situação com uma cobra venenosa que te pica. Só tem 2 caminhos quando uma cobra te pica. Ou você, enfurecido, com raiva, com medo, por vingança, sai correndo atrás da cobra tentando matá-la, ou você vai lá e cuida do veneno que está entrando no seu organismo. E aí ele diz o seguinte, né, se nós procurarmos fazer a primeira opção, sair atrás da cobra, talvez a gente não viva o suficiente para matar a cobra. E, né, se a gente for cuidar do veneno, essa possibilidade de viver é muito maior. Então, que nós possamos realmente fazer essa escolha. Muitas vezes nós seremos ofendidos, nós seremos magoados, e é muito difícil. É muito difícil porque existem graus de ofensa, né? Existe aquele tipo de ofensa que é alguém que te disse que ia fazer algo e não fez, aquele que não cumpriu o prometido, mas aquele que te passa a perna e que fala mal para o seu chefe, que chega no posto de trabalho que deveria ser seu, aquele que vai te caluniar, aquele que vai injustamente te colocar numa situação difícil, ou aquele que maltrata a sua filha, seu filho, aquele que causa a destruição da sua família. Então existem tipos de ofensa que são extremamente difíceis de perdoarmos. Então, o Senhor requer que nós possamos perdoar todos os homens. Mas aí a gente pode pensar, mas como assim? Como assim? Né? Eu preciso perdoar? Sim, eu preciso perdoar para não morrer envenenado por esse veneno. Eu preciso perdoar para que os meus fardos se tornem mais leves. Olha só, a palavra perdoar vem do latim. E ela significa exatamente, eu anotei aqui, de doar. De doar. Perdoar é de doar. Você doa. Você doa o direito que você tinha de se ofender. Você está doando, né, a sua, vamos dizer assim, a sua situação de vítima, porque você não quer sentir esse peso. Então, muitas vezes, o perdão, ele pode ser que alguém perdoe algo em uma semana, em um mês, um ano, ele pode durar anos da vida. Se nós temos essa dificuldade, nós precisamos realmente buscar o Senhor. Buscar ao Senhor para que Ele nos ajude, porque não é fácil. Não é fácil perdoar alguém que te ofendeu muito, te magoou muito. Mas nós precisamos dessa dádiva, porque o Senhor nos perdoou de tudo. E nós somos aqueles devedores aí que seríamos devedores eternos. Mas graças à expiação infinita do nosso Salvador, Ele não colocou nenhuma imposição. Simplesmente o arrependimento e nós seremos perdoados. Então o Senhor diz que de nós se requer que perdoe a todos os homens. E que muitos estavam cometendo os erros dos mesmos discípulos antigos que perguntavam: olha, Senhor, até quanto nós precisamos perdoar uma pessoa? E aí vem aquela resposta clássica, 70 vezes 7, que nós sabemos que não é o número em si. Não é o número, mas é a nossa disposição de sempre perdoar. E aí a gente fica pensando, né? Mas, poxa vida, essa pessoa me magoou tanto, me ofendeu tanto. Eu preciso sim perdoá-la? Sim, eu preciso perdoá-la para o meu bem-estar. Para que a minha passagem nessa terra seja mais leve. Para que eu não carregue esse fardo. E eu vou exemplificar, aconteceu muitos anos atrás, né, eu vivi uma situação e eu acabei discutindo com uma pessoa, com uma amiga, e eu discuti e falei palavras que
eram realmente rudes, que poderiam ofendê-la. E depois disso eu acabei não vendo mais essa amiga, eu mudei para São Paulo, passaram anos e eu não tive contato. Cada vez que eu ia para Recife eu dizia, espero que eu não a veja, espero que eu não a encontre. E assim foram passando os anos e eu fui sempre carregando o peso daquelas palavras que eu disse que eu não deveria ter dito, das ofensas que eu cometi. Aí passaram 20 anos, um dia eu estava no Facebook e o esposo dela me manda uma solicitação de amizade. E aí nós começamos a conversar. A primeira coisa que eu fiz, chama fulana aí que eu quero falar com ela. E quando ele chamou, eu disse, oi, tudo bem? Olha só, tantos anos atrás aconteceu isso, eu queria te pedir desculpa pelo que eu disse. E ela me respondeu, e foi? Pois eu não lembro disso não. Olha só que interessante. Tudo que eu falei, ela não lembrava. Ela decidiu não se ofender. Eu carreguei o peso por 20 anos e ela nem lembrava. Então, olha só, o arrependimento tem esse poder curador, ele nos cura, né? Ele nos cura, essa capacidade de, através desse arrependimento, a gente ter o perdão dos nossos pecados e de perdoar o outro. O perdoar, assim como se arrepender, nos cura. Então o Senhor está dizendo exatamente isso, né? Que a gente seja curado, que a gente realmente utilize o poder da expiação na nossa vida. Então, e estava ensinando, né? Não importa se Joseph errou, vocês precisam perdoá-lo. Então que a gente possa realmente aprender esse princípio na nossa vida, porque vamos ter uma vida mais leve, não vamos carregar tanto peso. Isso está difícil, vamos orar ao Senhor, vamos pedir para que Ele tire essa mágoa, esse ressentimento. Oração e jejum tem tanto poder, que a gente possa realmente fazer uso desses instrumentos na nossa vida. O Senhor continua falando muitas coisas sobre o tempo de preparação, que se chama hoje, né? Que hoje é o tempo que a gente precisa se preparar realmente para a vinda do nosso Salvador. Quando ele diz assim, ó, o tempo se chama hoje, né? Até que venha o Filho do Homem. Este é um dia de sacrifício e do dízimo do meu povo, né? Olha que interessante, o Senhor está falando que se chama hoje esse dia de preparação, mas quando Cristo vir, será o amanhã, né? Quando Ele vir estabelecer o reino dos céus na terra, será amanhã. Então eu preciso me preparar hoje, e que hoje é um dia de sacrifício, hoje é um dia do dízimo do meu povo. Olha só, eles estavam vivendo aí essa lei da consagração, de consagrar tudo ao Senhor. E o Senhor diz que aqueles que pagarem o dízimo, eles não serão queimados. E aí a gente fica pensando, mas como é que é? Eu não pago meu dízimo, cai fogo do céu? Não, não é assim. É porque a gente sabe que aquele que não paga o dízimo também não vai guardar outros mandamentos. E cada vez mais vai viver de acordo com o mundo, com os padrões do mundo, vai se associar com os iníquos, e naquele grande dia eles serão queimados, né? Naquele grande dia do Senhor. Eles não suportarão a sua glória. Então, eu preciso lembrar que se eu quero o reino celestial, eu preciso vencer o mundo. O Senhor exige de nós o coração, e Ele fala isso, esse simbolismo do coração, porque é esse órgão vital e central da nossa vida. Quando eu pago o dízimo, eu também estou dizendo que o meu coração não está no mundo, mas eu estou vencendo o mundo, porque eu estou disposto a sacrificar por aquele que me deu tudo, né? E o meu dízimo é só uma 10ª parte de tudo o que eu recebo. O Senhor fala ainda, né, a respeito daquele que prepararia o caminho do Senhor. Ele fala de João Batista, quando a gente vai para a sessão 65, né, ele fala tantas coisas grandiosas sobre esse reino de Deus, e que um dia será estabelecido o reino dos céus na terra. Então nós precisamos edificar o reino de Deus, que é a igreja dele, para que quando Cristo venha em seu poder, estabeleça o milênio, ele vai estabelecer o reino do céu, ele vai estabelecer o seu governo na terra. Então que a gente possa se preparar para esse momento. E aí ele fala coisas lindas, como por exemplo, que nós precisamos fazer o bem. E fazer o bem, gente, ele diz que de pequenas coisas provém grandes. Às vezes são aqueles pequenos detalhes. E o fazer o bem não é escancarar
para o mundo, né? Não é você fazer o bem no trabalho, você fazer o bem para as pessoas de fora. Você começa fazendo o bem, principalmente no seu lar, ajudando, né? Ajudando a sua esposa, ajudando o seu marido, ajudando na edificação aí dessa Sião dentro de casa. Então fazer o bem começa na sua casa, com as suas atitudes, né? Sendo um cristão melhor. Agora, se você é alguém que vive dentro de casa gritando, brigando, ofendendo, que bem você está fazendo? E aí, quando chega na igreja, olá, irmão, que prazer. Ou quando chega no trabalho, você é o super. E dentro de casa? Uma vez eu li que dentro de casa é o laboratório para o céu. É dentro de casa que a gente faz os nossos exercícios, que a gente vive os nossos desafios, que a gente precisa aprender a se tornar como Cristo. Porque se eu sou assim dentro de casa, eu serei em qualquer lugar. E aí ele continua dizendo que ele requer dos homens o coração e uma mente solícita. O que é solícita? É aquela pessoa disponível, é aquela pessoa que está lá para praticar o bem, para fazer o correto, é aquela pessoa ágil em ajudar, é aquela pessoa pronta para o que der e vier. O Senhor requer homens solícitos, pessoas disponíveis a servir. É isso que ele requer. Quando a gente vai para a sessão 66, ele vai falar aí de William McLean, que nós já estudamos em outras sessões, e nós vemos como esse homem, ele se converteu ao Evangelho. Quando ele encontrou o profeta, ele tinha perguntas que ele queria para a sua vida, uma resposta, mas ele não queria dizer, ele queria que o profeta soubesse essas perguntas sem ele falar, e o Senhor realmente revelou todas as respostas que ele precisava ouvir sem ter falado ao profeta. Então está lá na sessão 66 essa experiência maravilhosa, assim como o Senhor vai alertá-lo sobre suas debilidades. Mais adiante a gente vai ver como esse membro que começou na igreja tendo um testemunho tão fervoroso, do profeta de Deus, acaba se afastando do Evangelho. E por sua culpa, por suas próprias falhas, ele acaba se afastando do Evangelho. Então, que nós possamos cuidar realmente do nosso testemunho. Ele precisa ser alimentado. Um testemunho é frágil. Embora ele nunca tenha negado que sabia que Joseph era um profeta de Deus e que não teria como ele saber as coisas que estavam no seu coração e na sua mente, a não ser que Deus o revelasse, que foi exatamente essa sessão 66. Mas ele acabou apostatando de sua fé. Ele acabou se enfraquecendo. Então, que nós possamos realmente pensar que a melhor maneira de cuidarmos, de sermos solícitos, de ter esse zelo que essa palavra pede, é quando a gente cuida de nós também. Quando nós cuidamos de nós mesmos. E quando nós cuidamos de nós, estamos em condições de cuidar da nossa família. Estamos em condições de cuidar do outro. E eu começo cuidando de mim, lendo as Escrituras, estudando Vem Segue-me, sabendo a vontade do Senhor para a minha vida. E aí, quando eu sei disso, fica muito mais fácil ter esse coração e essa mente solícita. Fica muito mais fácil fazer a vontade do Senhor. Que o Senhor realmente nos abençoe, que possamos seguir adiante, sabendo que esse reino vai avante, com a nossa presença ou sem ela, o Senhor irá adiante. Então, que nós possamos realmente decidir. A vida não é fácil para ninguém. Todos nós temos os nossos desafios, mas é muito mais fácil quando a gente segue, procurando pautar a nossa vida no Salvador, seguindo os padrões do Evangelho, seguindo os padrões do Reino de Deus na Terra. Que o Senhor nos abençoe. E se você gostou desse vídeo, ou acha que tem algum amigo que precisa ouvir essas palavras, compartilhe. Ajude. Até mais.